Fala, fiel! Ontem o Corinthians venceu o Santa Fé por 2-0 em um jogo excepcional, uma noite de gala. E o Chico trouxe algumas informações, falou a respeito disso. Rodrigo Galo jogando fino da bola. O time ontem foi bem encaixado, bem montado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians, seja nos bastidores, seja no campo, seja no pós-jogo, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho. E bora pro vídeo. Você não ouviu errado. São 4 gols marcados e nenhum gol sofrido. 100% no seu grupo, na sua chave. Bateu o Platense e o Independiente Santa Fé. E depois tem o Peñarol em casa, para que o Corinthians possa, de repente, até já encaminhar uma classificação para as oitavas de final. Claro, quanto mais pontos fizer nessa fase de grupos, melhor, para ter vantagem nos mata-mata, para ter a capacidade de decidir em casa, para seguir somando pontos, né, até uma possível final, né, ou no caso semi, né, já que a final é um jogo único em local destinado. Mas muito importante, até pela confiança do time, por esse começo promissor, né, para que o torcedor possa se aliviar um pouco diante de um Campeonato Brasileiro que ainda tem uma posição incômoda ali, né, na beira da zona do rebaixamento, com muitos jogos sem vitória. De repente, né, você chega na Libertadores e a mágica acontece. Mas a gente precisa falar de muita coisa desse jogo, porque eu falei para vocês até que não consegui avaliar taticamente, até porque é muito cedo, né, as mudanças do técnico Fernando Diniz em relação ao time do Dorival, porque o primeiro jogo é aquele que ele posiciona os caras por vídeo, faz 2 sessões de treinos, joga fora de casa e, cara, Libertadores, estreia fora de casa, por mais que seja um adversário inexpressivo, você sobrevive. E o Corinthians venceu. Depois você enfrenta um derby, você também precisa passar pelo derby. É um derby que o Palmeiras, líder do campeonato, numa fase muito melhor, você precisa suportar um adversário para não perder, não ter uma derrota um pouco mais forte, né? Jogar bem, dar uma resposta para a torcida depois de tudo que estava acontecendo. E aí, de repente, o Corinthians fica com 2 jogadores a menos e consegue, pelo menos, segurar um 0-0 até o final e quase ganhou o jogo ainda naquela bola do Yuri. Mas era muito difícil analisar taticamente o time do Diniz no sentido de metodologia, ideias de jogo. Deu para perceber que ele se defendeu muito bem, ele baixou 2 linhas de 4 ali, fez jogadores se doarem mais do que a sua função para poderem evitar algo pior, né, com subidas do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu criar chances claras. Tem o fato, né, a análise... Antes de começar o vídeo, eu tô aqui para apresentar a vocês o Destravando o Iceberg. É um curso totalmente online, onde você vai aprender a construir um canal Dark do zero. E com tudo isso, você vai aprender a monetizar ele e ganhar dinheiro com ele. Tudo isso por apenas R$ 77. É isso mesmo que você está ouvindo, R$ 77. Então, se você quer parar de trabalhar para os outros e criar a sua própria empresa, o seu próprio empreendimento, venha para o Destravando o Iceberg. Não perca essa oportunidade, porque é acesso ilimitado. As vagas são limitadas e daqui a pouco acaba e você acaba perdendo essa oportunidade. Tudo isso R$ 77. E o acesso é vitalício. Então você vai ter esse conteúdo para sempre, para poder revisar e aplicar novamente. Então, da incompetência do time do Abel Ferreira, que não conseguiu vantagem na superioridade numérica. Mas tem o fato de que o Corinthians também se defendeu muito bem. E isso precisa ser dito num técnico que recém chegou. E aí vem esse jogo contra o Santa Fé, em que a gente esperava, né, ver um pouquinho mais das ideias do Diniz. E, cara, já tem uma novidade. Estamos falando de um terceiro time, de uma repetição pela terceira vez, o que não acontecia há 5 anos. A última vez que o Corinthians repetiu uma escalação por 3 jogos seguidos aconteceu em 2021 com o Silvinho. E não fossem as expulsões do Mateuzinho e do André, que no derby, né, vão desfalcar agora o Corinthians diante do Vitória, ele possivelmente repetiria por mais um jogo, porque ele tem uma ideia de repetição. E inclusive revelou isso na entrevista. E deu uma resposta até um pouco diferente daquilo que a gente tem acompanhado.
porque a gente sabe, né? Jogos de 3 em 3 dias, desgaste, aquela coisa toda, não tem como dar conta. Era um discurso do Dorival que eu comprava, e faço esse registro aqui, eu comprava esse discurso, porque, primeiro, não estou lá dentro. Sei que o jogador não é máquina. E sei que você, muitas vezes, acaba diminuindo o ritmo, a tua intensidade, quando você acumula muitos jogos. O Diniz, cara, ele simplesmente deu uma resposta diferente. Ele falou que ele pensa diferente, que ele respeita o trabalho dos fisiologistas, mas que jogador não é só carne, osso e músculo. Tem outros fatores que colaboram para a presença de um jogador no campo de jogo. E aí tem a sequência do time, tem a questão de confiança, tem o coletivo funcionando, tem o fato do jogador querer jogar. Então, tudo isso contribui para que o time continue jogando e para que não incida em lesões. É um pouco contrário a tudo que a gente ouve, mas é uma visão que ele tem e é um fato. O Corinthians repetiu o time nesses 3 jogos e ele repetiria pela 4ª vez se pudesse, mas não vai poder, porque ele vai ter que encontrar substitutos tanto para o Mateuzinho quanto para o André. Na entrevista coletiva saiu em defesa do André, inclusive do gesto obsceno, né? Embora tenha informação de que o clube vá punir o jogador, o Diniz não acredita que ele tenha feito isso, pela imagem que ele viu depois, e acha que conversou com o jogador, disse que ele é um menino muito quieto, muito reservado, que ele jamais faria isso e tal. Foi a versão do técnico. Falou sobre manutenção de time, sobre jeito que ele gosta de jogar, e a gente está vendo um novo jeito de jogar. E vou falar um negócio, ele é mais vistoso, é mais plástico, é mais visualmente bacana o que a gente está vendo do Corinthians do Diniz. Muito cedo ainda, repito, poucos jogos, mas é bacana, cara. O time do Dorival, ele era muito burocrático, e ele encaixava de um jeito muito específico quando ele tinha todo mundo à disposição. Quando ele precisava mexer, tinha uma certa dificuldade. E é um time que ele ajustou a defesa no primeiro momento, mas é um time que ele tinha, eu falei para vocês, né, ele tinha um teto muito baixo. Ele não subia dali, né, e conseguiu até grandes resultados na Copa do Brasil, mas no Brasileiro sofreu muito. Com o Diniz, cara, eu tenho uma perspectiva maior. Eu consigo vislumbrar um jogo técnico melhor, uma potencialidade maior, um envolvimento maior dos adversários. Não que ele vá fazer isso todo jogo, não que ele nunca vá tomar um gol na vida e ganhar todos os jogos a partir de agora. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando em termos de perspectiva, pelo pouco tempo que ele nos mostrou. É um time mais agrupado, é um time que joga mais próximo, que sabe o que fazer com a bola, que tem troca de passes, que tem envolvimento, que tem jogador de muita qualidade tocando nela o tempo inteiro, que tem um Gustavo Henrique saindo lá de trás buscando um passe um pouco mais vertical, seja num lançamento em X, seja numa bola arriscada por dentro. É um Breno Bidon e o André mais sacrificados, é fato. Eles são virtuosas técnicas desse time, mas ao mesmo tempo eles têm outras funções em relação ao time do Dorival. Eles chegavam mais à frente, o Bidon em determinado momento foi protagonista, foi um meio armador pela qualidade que ele tem, mas no time do Diniz ele é mais um carregador de piano com estilo, né? Porque muitas vezes o carregador de piano, pelo menos lá atrás, né, era o volante brucutu, era o cara que fazia o trabalho sujo, era o cara que limpava o trilho ali e tal, mas ele até pode fazer tudo isso, mas isso não invalida a parte técnica do Bidon, muito pelo contrário, até porque você precisa ter qualidade para fazer isso, para poder destruir e construir. O Bidon sabe fazer isso, André da mesma maneira. Então, à frente do Ranieri, que é um jogador que participa da saída de bola, mas um pouco mais colaborativo, um pouco mais coadjuvante, não tão protagonista, o Bidon e o André, eles estão o tempo inteiro tocando a bola e o tempo inteiro ditando o ritmo do jogo, né? Quando o time está construindo, eles participam muito do jogo, se deslocando para buscar esse espaço e rodar essa bola que vai de um lado para o outro buscando esse espaço. Tudo isso para quê? Para favorecer o futebol de um cara chamado Rodrigo Garro. E muita gente na live pós-jogo até me perguntou: pô, vale a pena você sacrificar o futebol do Bidon e o do André para ter esse Rodrigo Garro, que é muito diferente em relação ao Garro do Dorival? Eu acho que o jogo responde, né? Eu falei para vocês que o Corinthians na Libertadores tem 4 gols marcados, né?
e nenhum sofrido. Esses 4 gols, o Rodrigo Garro participou de todos. Todos. Ele deu 3 assistências diretas para o gol. E no gol do Ranieri, por exemplo, ele cobrou o escanteio na cabeça do Gustavo Henrique, que depois gerou o gol do Ranieri. Então ele participou do gol também, não com uma assistência, mas com uma pré-assistência, como muitos gostam de dizer. Ele participou de todos os gols. Mas tira a estatística. Analisa o jogo do Garro. É outro cara. É outro jogador. Ele renasceu no time do Diniz. Por conta de um posicionamento e desse sistema tático que o favoreceu, mas também pelo seu envolvimento com o jogo. É uma diferença tão grande. Pela maneira como ele corre, como ele marca, como ele se entrega, como ele está intenso, como ele está dinâmico, como ele dá passe no ponto futuro para o Yuri Alberto, como ele deu, que chutou na rede pelo lado de fora. Como entrando na área no primeiro tempo, combinando jogada com o Bidu e com o Yuri até que caiu lá pelo lado esquerdo. Com os laterais, né, chegando, rodando essa bola, batendo falta com perigo. Cara, é um Garro muito participativo, mas muito. O Garro que jogava com o Dorival, às vezes não tinha força para uma finalização, sumido do jogo, não conseguia participar. Quando ele entrava no segundo tempo, eu até falava, cara, talvez seja o melhor, porque ele não está conseguindo, então, quem sabe ele bate uma falta, cobra um escanteio. E nem isso, às vezes, ele conseguia fazer. O Garro com o Diniz é outro jogador. E eu não estou falando só desse jogo, estou falando desde o Platense. E ele manteve o Garro no time. Ele deu moral pro Garro, ele conversou com o Garro, ele deu confiança pro Garro. E talvez, cara, seja isso que ele estivesse precisando. Porque realmente eu estou impressionado como mudou da água para o vinho. A vontade até, a disposição, o semblante do Garro mudou. E a gente só percebe isso quando muda uma comissão técnica, né? Eu assim, admiro o trabalho do Dorival. Não queria saída, falei para vocês aqui. Depois que mudou, achei que o Diniz era uma boa. Acho que ainda é muito cedo para qualquer análise definitiva. Mas isso, para mim, tá chamando aos olhos, assim, tá gritando. O quanto o Diniz, em pouquíssimo tempo, conseguiu alguns ajustes que estão dando resultado. Porque no derby, né, ok, ele não venceu o jogo numa condição muito específica, e agora ele tem um desafio, que é o Vitória fora de casa. Pode ser que perca, pode ser que ganhe, pode ser que empate, não dá para saber, mas vamos analisar como é que vai ser esse Corinthians do Diniz, que mostra uma outra cara mesmo com poucos jogos. Ele tem outras opções, ele colocou alguns jogadores no time. No derby ele mexeu 2 vezes só, nessa ele já mexeu 5. Fez um controle de carga ali, me pareceu, com o Ranieri, com o próprio Garro em algum momento, né? Quando ele coloca o Zaccaria, quando ele coloca o Alan no lugar do Ranieri, depois ele coloca o Linga no lugar do Kaique, o Pedro Raúna do Yuri Alberto, né? O jogo já estava resolvido ali no final, então faz sentido. Ele vai ter que mexer de alguma forma, né? O Pedro Milans deve ser o lateral direito e o Alan ou o Matheus Pereira devem jogar ali no meio campo no lugar do André. Mas aí eu queria falar sobre esses jogadores que também estão entrando bem, tá? O Linga eu quero ver mais tempo, ele tem um nível técnico muito acima da média e tem mostrado isso mesmo com uma baixa intensidade, o que é natural. E o Zaccaria, cara, eu quero mais tempo do Zaccaria. Ele sempre que entrou, mesmo com o Dorival, ele mostra uma capacidade técnica e uma inteligência, uma visão de jogo diferente. Ele também ficou um tempo sem jogar, ele não tem talvez um ritmo para 90, mas se a oportunidade surgir, coloca o Zaccaria mais cedo, porque o Zaccaria pode ser um cara dessa bola enfiada, de uma bola parada, de uma visão de jogo, pode ser um 10 ali, né, na ausência do Garro, ou se somando ao Garro, se somando ao Bidon. Gostei da entrada dele nesses poucos minutos que ele jogou, nem tão poucos assim, uns 15, 20, que ele tenha sequência e que a gente possa ver mais do marroquino Zaccaria Labiad, que o Dorival dizia que não tinha indicado, não botava tanto para jogar, talvez agora a gente possa vê-lo um pouco mais. O que vocês acharam do jogo? Eu tô surpreso assim, né, porque eu não imaginava que a arrancada fosse ser tão boa, e ela porque ela chancela também um trabalho que está começando. E aí você pode ter tranquilidade para trabalhar. O Diniz
tem muito trabalho a fazer, tem muitas coisas, mas, cara, agora é voltar para o brasileiro, pontuar no brasileiro, recuperar no brasileiro, e do jeito que o time jogou nos últimos jogos, eu acho que tem tudo para melhorar. Precisava dar uma resposta dentro de casa também, onde o time sempre foi muito forte, mas com o Dorival não vinha sendo. Então é mais um detalhezinho para corrigir em relação ao Dorival que o Diniz está conseguindo. Um jogo apenas, né? 2, na verdade, o derby também foi lá e não perdeu naquelas circunstâncias. E agora venceu na Libertadores, então tem tudo para melhorar.